Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade ao estudo das unidades de medida de volume. Só que a aula de hoje a gente vai tentar fazer uma correlação entre as unidades de medida de volume e as unidades de medida de capacidade. Bem, eu vou tentar fazer isso usando a primeira ideia, uma ideia mais prática que está no nosso cotidiano. Eu peguei aqui uma caixinha de suco, né, e desenhei uma representação dessa caixinha de suco aqui no quadro. É óbvio que eu medi a região exterior, né, do comprimento, da largura e da altura dessa caixinha de suco, né. O que eu quero mostrar para vocês é que relação a gente vai conseguir tirar, né, ao calcular o volume dessa caixinha com a quantidade de litros que ela aponta. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem exatamente 1 litro aqui nessa caixinha de suco. As caixinhas de leite hoje em dia também têm esse formato e ali você está, quando está comprando, você está adquirindo 1 litro de leite, de suco e tudo mais. Bem, ok, então a gente vai achar o volume que a gente já aprendeu a achar na aula anterior, né, e vamos relacionar por que essa medida tem aproximadamente 1 litro. Por que vai dar aproximadamente? Porque eu estou desprezando a espessura do papelão, né? Eu estou levando em consideração que ele vai encher até não poder mais, e eu medi, quando eu extraí as medidas, essas medidas eu extraí com uma régua, né, pegando a parte externa, né? Então, a gente tem que desprezar essas coisas. Então, vai dar um valor aproximado, né, para a gente fazer essa associação. Bem, então vamos lá. A gente viu na aula anterior que a gente consegue achar o volume de um paralelepípedo pegando a área do polígono da base e multiplicando pela altura, que no caso do paralelepípedo acaba sendo comprimento vezes largura vezes altura. Então, na realidade, a conta que eu vou fazer vai ser a área desse retângulo, que eu medi aproximadamente 7,1 centímetros vezes 7,2 centímetros. Né? Isso é a área do polígono da base, que é esse retângulo que eu pintei de amarelo, vezes a altura da caixa de suco, né? 19,8. Bem, eu já tinha feito essa conta antecipadamente e dá aproximadamente 1.112 centímetros cúbicos. Por que centímetro cúbico? Porque eu estou multiplicando centímetro por centímetro por centímetro. São centímetro cúbico. Bem, como eu disse que eu tenho que desconsiderar a espessura do papelão, eu tenho que levar em consideração que eu teria que ter medido os comprimentos internos, eu medi externos, vamos fazer uma aproximação melhor ainda. Vamos dizer que aqui eu tenho 1.000 centímetros cúbicos. Ok? Tá. Então quer dizer que 1.000 centímetros cúbicos equivale a 1.000 mililitros. Por que 1.000 mililitros? Porque 1.000 mililitros é igual a 1 litro. E é o que contém naquela caixinha de suco. Ok? Então a gente já começa a tirar uma relação daí, né, que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Mas qual foi o padrão usado? É óbvio que o padrão não foi um paralelepípedo com as medidas todas diferentes, né? A gente sempre tenta arrumar um padrão de medidas iguais. O padrão foi esse padrão aqui. Na realidade, é um cubo de 10 centímetros de aresta, ou melhor dizendo, a gente já aprendeu a converter unidade de comprimento, e de área também, mas eu vou focar na de comprimento. A gente sabe que 10 centímetros é a mesma coisa que 1 decímetro. E se eu estiver achando o volume desse cubo, eu vou fazer a área da base, que é 1 decímetro vezes 1 decímetro. Isso aqui vai ser a minha área da base, vezes a minha altura, que também é 1 decímetro. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, decímetro vezes decímetro vezes decímetro, decímetro cúbico. Então, convencionou-se, né, a gente usa essa convenção, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E realmente, se eu estiver achando tudo em centímetro, o volume aqui vai dar 10 vezes 10 vezes 10, vai dar 1.000 centímetros cúbicos.
que a gente já viu que equivale a 1 litro. Ok, o que a gente tem que tirar disso tudo? A gente tem que tirar as seguintes conversões, né? Que é aquela tabela de quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, que andava de 10 em 10 nas unidades de comprimento e que também andava de 100 em 100 quando eu levava tudo ao quadrado nas unidades de área. Agora, quando eu trabalho com volume, ela anda de 1000 em 1000. Bem, se a unidade de comprimento anda de 10 em 10, se a unidade de área é 10 ao quadrado, 100 anda de 100 em 100. Se a unidade de volume, 10 ao cubo é 1000, vai andar de 1000 em 1000. Por isso que de 1 decímetro cúbico para 1 centímetro cúbico, eu multipliquei por 1000. Então, todas as conversões eu vou fazer baseado nisso. Ok? E tem tudo a ver, porque 1 decímetro cúbico, a gente viu que equivale a 1 litro, que já é a unidade de capacidade. Aqui a gente tem unidade de volume, e aqui a gente vai ter de capacidade. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, que nem a gente comparou aqui. 1 centímetro cúbico, né? 1 mililitro. 1000 mililitros, 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. E realmente, de litro para mililitro, eu tenho que andar 1000. Né? Aquela primeira aula lá de unidades de medida, mili é 1000 vezes menos. Ou seja, 1 litro tem 1000 mililitros. Né? Então, por isso que eu ando de 1000 em 1000. Ok? Então, vamos para o outro quadro para a gente registrar o que é importante e resolver algumas conversões e mais um exemplozinho para a gente conseguir fixar esse conceito. Vamos lá. Bem, então, as conversões, eu tenho que ter em mente que eu tenho 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, o que seria uma quantidade de líquido igual a 1 mililitro? Pensa num cubinho de 1 centímetro de aresta, ali dentro cabe 1 ml. Né? Por exemplo, numa garrafa de água de 310 ml, eu vou ter 310 quantidades iguais a que cabem num cubinho de 1 centímetro de aresta, 1 centímetro cúbico. Ora, vamos pensar, se eu ando de 1000 em 1000, de decímetro cúbico para metro cúbico, eu vou ter que multiplicar por 1000. Então, quer dizer que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Bem, vamos trabalhar as conversões entre as unidades de medida de volume e depois a gente vê mais um exemplo para fixar essas conversões que a gente apontou aqui. Bem, vamos lá. 12 metros cúbicos eu quero passar para decímetro cúbico. Bem, de metro cúbico para decímetro cúbico, eu ando uma casa só. Só que como está o cubo, eu vou multiplicar por 1000. Então, 12 metros cúbicos equivale a 12.000 decímetros cúbicos. De centímetro cúbico para milímetro cúbico, mesma coisa. De centímetro cúbico para milímetro cúbico, eu também ando uma casa para a direita. Então, também vou multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000, fazer a vírgula andar 3 casas. Então, vai dar 7 milímetros cúbicos. De decâmetro cúbico para decímetro cúbico. Bem, então, de decâmetro cúbico para metro cúbico, eu teria que multiplicar por 1000. Ou seja, andar 3 casas para a direita. Depois, de metro cúbico para decímetro cúbico, mais 3 casas. Então, vou andar um total de 6 casas. Multiplicar por 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar 40 decímetros cúbicos. Bruno, e se eu quiser fazer o contrário, de decímetro cúbico eu ir para metro? Bem, aí eu vou caminhar no sentido contrário e vai respeitar a regra das outras conversões. Eu vou dividir por 1000. Dividir por 1000 é fazer a vírgula andar 3 casas para lá. Está aqui 1, 2, 3. Boto a 0,0, então dá 0,0375 metros cúbicos. Ok? E isso tem tudo a ver com a nossa, com a possibilidade de, com uma régua, né, ou com uma trena, se eu tiver figuras espaciais, eu consigo
né, multiplicar as unidades de medida e achar a capacidade em litros. Então vamos lá. Quem mora em casa antiga, né, antigamente as caixas d'água elas tinham um formato cúbico, eram aquelas caixas d'água de amianto. E aquelas caixas d'água eram 1 por 1 por 1. Por que aquelas caixas d'água eram 1 por 1 por 1? Vamos ver isso já agora. Bem, antes de trabalhar aqui, só fazendo uma retificação, eu esqueci de colocar o 5 aqui. Né? Eu andei 3 casas para a esquerda e ficou faltando colocar o 5, eu botei o 3 e 7. Bem, voltamos para cá. Bem, então eu tenho aquela caixa d'água antiga que era de 1 metro por 1 metro, que está até proibida hoje, aquela caixa d'água de amianto. Né? Por que elas tinham essas medidas? Né? Bem, vamos achar o volume. O volume dela era 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Então, 1 metro ao cubo. Né? Até uma maneira eficiente de achar o volume de um cubo. Você pega a aresta e leva ao cubo, porque eu vou sempre multiplicar comprimento, largura e altura. Ou seja, 1 metro cúbico. E a gente já viu que 1 metro cúbico, né, equivale a 1000 litros. Ou seja, era uma maneira eficiente de você conseguir construir uma caixa d'água de 1000 litros. Hoje ela é cilíndrica, na realidade até um tronco de cilindro, mas não vem ao caso. E se eu tiver uma piscina, vamos imaginar uma piscina assim, 3 metros por 4 metros e a altura dela, a profundidade dessa piscina é sempre de 1,2 metros. Como é que a gente calcularia quantos litros de água eu vou precisar para encher essa piscina? Vamos lá, é só achar o volume. Então vai ser 3 metros vezes 4 metros vezes 1,2 metros. Bem, 3 vezes 4, 12. 12 vezes, se fosse 12 vezes 12, daria 144. Ok? Mas tem a vírgula, então dá 14,4 metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. E a gente sabe que de passar para metro cúbico para litro é só multiplicar por 1000, que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então eu vou ter aqui, anda 3 casas para lá, 1, 2, 3, completo com 2 zeros, 14.400 litros. Então, uma piscininha daquelas de, né, uma piscininha 3 por 4 por 1,2 cabe em 14.400 litros. Bem, essas conversões a gente pode usar muito no nosso cotidiano, né? E eu quero focar aqui que a gente está fazendo um enfoque de aulas específicas desse assunto para sexto ano. Existem sólidos diferentes dos prismas, eu estou trabalhando com casos específicos de prismas, que é o cubo e o paralelepípedo, que vão dar um pouquinho mais de trabalho. Então eu aconselho os alunos que queiram se aprofundar a assistir a aula sobre princípio de Cavalieri do professor Eduardo do terceiro ano. Também tem a demonstração do princípio de Cavalieri nas aulas do PIC, né, do Programa de Iniciação Científica. Ok? Então, para quem quiser se aprofundar, vale a pena assistir esses vídeos. Não é o objetivo nosso aqui. Bem, obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.